Fala, jogador, beleza? Eu tô aqui pra gente fazer uma análise aqui no fluxo. Então, assim, uma análise que eu recomendo aí para vocês fazerem e praticar bastante é olhar o fluxo, da onde que aquele preço veio, da onde que mudou a cor azul para a laranja. Então, assim, eu tenho que entender esses pontos para saber até onde o mercado vai. Então, aqui eu tenho essa máxima no fluxo e tenho essa outra máxima aqui no fluxo. Qual é a mínima que eu tenho no fluxo? Eu tenho essa mínima aqui e tenho essa mínima aqui de trás. Então, assim, quando eu olho para o preço aqui em cima, eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto é um ponto muito importante para mim. Porque a partir do momento que o preço, que o fluxo romper esse ponto aqui, onde entrou o delta positivo, o mercado vai derreter. Ele vai derreter para onde? Ele vai derreter para se aliar lá com o fundo anterior. Então, aqui, quando eu olho para esse fundo aqui, eu sei exatamente aonde que o preço vai. Por que eu sei que ele vai lá? Porque quando eu olho para o fluxo aqui embaixo, ó, eu já perdi esse fundo. Eu perdi esse fundo aonde? Eu perdi esse fundo no fluxo. Então esse fundo é como se ele tivesse aqui em cima. Eu olho para a perda dessa, quando começou a trabalhar delta negativo abaixo do zero, o delta começou a trabalhar aqui abaixo do zero. Então assim, eu olho para o preço lá em cima e aqui eu tenho um ponto de interesse para mim, ó. Ó, esse ponto. Como que eu sei que a partir desse ponto o mercado vai voltar para esse fundo? Por quê? Porque ele perdeu o fluxo aqui, ó. Perdeu a mínima do fluxo. Então esse preço vai lá para se realinhar com esse fundo aqui. Eu não acho, galera, ele vai. Então toda vez que você vê uma operação dessa, que você perdeu a mínima do fluxo, no próprio fluxo em si, e olho para o preço está em cima, ele vai romper esse fundo. Então isso aqui ele tem que se alinhar para rebalancear. Aonde que ele vai? Se ele romper isso aqui já era. Toda a galera que comprou lá atrás aqui é estopada, entendeu? Então o mercado tende a voltar para lá. Quando eu olho para o fluxo lá atrás, eu sei exatamente o ponto que ele vai. Então eu olho aqui para trás, ó, onde que eu tenho um fluxo? Eu tenho um fluxo aqui, aonde que o institucional começou a comprar. Eu tenho esse outro fluxo aqui embaixo, ó, então eu sei que o mercado vai lá para aqueles pontos lá, onde eu marquei. Ele tende a voltar para lá. Ó, aqui teve um respeito, o mercado foi, não chegou a tocar lá. Mas eu tenho uma região muito mais atrás, ó, que tocou. Eu tenho esse preço aqui, de troca de polaridade do fluxo, e tenho esse outro preço aqui. Então esses preços são importantes para mim. Quando eu olho para o fluxo, além de eu ter aquele outro ponto lá atrás que eu marquei, eu tenho esse daqui, ó. Então, se o fluxo bater lá, eu tenho uma compra nesse ponto onde tem essa troca de polaridade. Eu tenho uma compra aqui, uma compra até a média. Olha onde o fluxo começou a trabalhar. E tem um ponto até a outra média. O fluxo caiu. Aonde que teve a virada de delta negativo para positivo? Teve aqui no fundo, ó. A partir daqui, a galera começou a colocar lote na compra. O institucional começou a comprar. Para onde que esse fluxo vai? Vai se alinhar lá atrás, que é essa linha aqui que a gente marcou no 72. Então o mercado ele vai para esses pontos. Então o foco de vocês é entender da onde que aquele fluxo veio, da onde que teve a virada de delta negativo para positivo, para você conseguir marcar a mínima no fluxo e a máxima no fluxo, para entender até onde aquele preço vai.